Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Conectadas. Conectadas é um grupo de networking feminino, onde a gente reúne mulheres especialistas no campo de atuação. Neste podcast, nós damos voz para essas mulheres para trazerem suas experiências, suas expertises e suas vivências. Cada episódio, nós trazemos um tema que vai desdobrando durante o bate-papo de forma prática, de forma inspiradora para você, mulher ou homem, que vive neste mundo de negócio do agora, com propósito, com presença. O capítulo de hoje é sobre empreendedorismo, empreender. O empreendedorismo tem várias faces, mas uma essência em comum: coragem. Coragem de começar, de errar, de mudar o rumo o tempo todo. E eu sou apaixonada por falar de empreendedorismo, que faz parte do meu DNA. Eu fiz parte de um grupo, eu sou uma das fundadoras de um movimento de network feminino que nasceu em 2018 em Ribeirão Preto, e sempre durante essa trajetória me perguntavam: Selma, qual a diferença do empreender e do empresário, ser empreendedor ou ser empresário? Nenhuma. É que o empreendedor quer ser o empresário. O empresário tem que ter esse feeling que o empreendedor traz, esse fogo que vem assim, não sei de onde, essa paixão de querer coisa nova, de não ter medo dos desafios e trazer a inovação para o mercado. E aqui eu estou com 3 empreendedoras, cada uma num campo de atuação, com uma história bem bacana que vai compartilhar com a gente os aprendizados, aqueles que ninguém ensina, não ensina mesmo, é a vida que entrega com força e afeto. Essas 3 empreendedoras é a Eufrazina, que nutre com sabor e saúde. Ela é de Angola, ela tem uma história muito bacana. A Flávia, que eu falo Flavinha, que atua no mercado de oficina mecânica, onde um lugar que há pouco tempo era ninguém ia. Ah, lá, oficina, é o homem, né? Ela vai falar sobre isso. E a Juliana, Ju, que transforma brilho em pertencimento. Então, hoje vamos juntas revisitar o caminho e compartilhar aquilo que nos move. Podemos começar com você, Eufrazina? Claro, Selma, podemos sim. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de poder fazer parte do Conectadas, que é um grupo que tem me ajudado bastante a crescer em todos os pontos de vista, como pessoa, como mulher e, acima de tudo, como empreendedora. Também não deixaria de dar boas-vindas às minhas colegas de painel, como a gente fala em Angola. Bem-vindas a Juliana, bem-vindas a Flávia. E vamos tentar aqui hoje, né, falar um pouquinho de como que é essa vida do empreendedorismo, ou seja, aquilo que a gente vive nos bastidores, né, do bom, do difícil, para depois levar aquilo que o público acaba recebendo. Falar da minha experiência é um bocadinho desafiadora, em primeiro lugar. Como a Selma falou logo do princípio, eu sou a Eufrazina Susana, sou mãe atípica, sou angolana, né, um país africano. E como que eu vim parar no empreendedorismo? Importa salientar que eu sou enfermeira de profissão, exerci por mais de 12 anos, né, trabalhei em pediatria e em outros serviços. Mas casei-me, depois de me casar tive a minha primeira filha, a Carmen, e ela tem uma doença, né? Ela tem anemia falciforme. Então, nessa perspectiva, eu queria dar mais qualidade de vida para essa filha. Tive que deixar o meu país e vir para o Brasil. Chegando no Brasil, quis realmente exercer na minha área de profissão, mas acabei descobrindo que a minha segunda filha também era típica, com autismo, então eu precisava dar mais qualidade de vida para minha família. Então, essa qualidade de vida implicava ficar em casa, trabalhar no meu tempo, no meu horário, com as minhas regras. Eu sempre amei a confeitaria, já fazia isso quanto mais nova. Então, eu só juntei o útil ao agradável. Eu disse, eu acho que eu estou no lugar certo. O Brasil gosta muito de coisas doces, gostam de açúcar.
vou tentar empreender nessa área. Mas comecei a me perguntar realmente o que é que eu deveria fazer nessa área, porque eu precisava entender melhor a cultura, né, no que diz respeito a essa área, que é a confeitaria, para poder fazer uma coisa de qualidade. Porque eu sou, vamos dizer, um pouquinho perfeccionista. Gosto de fazer coisas com qualidade, coisas bem feitas. Então, decidi começar a estudar, né? Começar a fazer vários cursos para entender como que é um bolo de fubá no Brasil, como que é um bolo de fubá em Angola, né? Porque são coisas completamente diferentes, né? Desde o ponto de vista também cultural e tudo mais. Então, eu comecei a dar os primeiros passos, fazer os primeiros cursos e assim, paulatinamente, eu fui tomando outros rumos. Mas eu vou passar agora a palavra a Ju para quebrar um pouquinho também esse gelo aqui. Muito interessante, Frazina, a sua história, a sua trajetória, viu? E nós vamos voltar com perguntas. Com toda certeza. Muito legal, muito impactante você. Linda essa história, quero saber mais. Com toda certeza. Estou aqui para tirar todas as dúvidas. Principalmente falando da comida, né? Mais natural, que agora eu pertenço a esse mundo. Vou falar um pouquinho de mim agora. Parabéns, viu, pela essa história. Obrigada, Ju. Gente, eu já fiz de tudo um pouco. Quem conhece a nossa história, né? Sabe que, nossa, Ju, como você, desde pequena, é empreendedora. Eu acho que eu já nasci com esse DNA de empreendedora também, Selma. Meus pais contam que meu pai uma vez fez uma viagem para o Paraguai, né? Ele buscava algumas coisas lá para vender aqui. E eu tinha 1 ano, quase 2 anos, né? E foi a primeira vez que eu fui com eles. Aí disse que eu entrei no ônibus, né, na hora de voltar. E tinha ganhado um monte de coisa dele, nessas badulac, né? Que você vai ganhando porque anda criança. Diz que eu entrei no ônibus e comecei a querer vender, pessoal. E o pessoal que me dava um dinheirinho, mas não queriam pegar o produto, né? A criança, né? E aí, não se contentando só com isso, catei o microfone e fui cantar a galopeira. E aí fui passando de banco em banco e ganhando uma contribuição. Então, acho que já nasceu desde aí, né? Com certeza. E eu sempre gostei muito de trabalhar pra mim, gente, assim, porque eu pensava assim, eu sei o que eu posso, eu sei do meu potencial e eu sei o que eu não consigo, né? Porque a gente também tem as nossas limitações, né? E eu nunca tirei carteira de trabalho, gente, eu não sei nem onde faz essa carteira de trabalho, porque eu sempre pensei assim, eu vou trabalhar pra mim. Meu pai também teve, ele trabalhou muito tempo para ele também, ele trabalhava na área de vidraçaria, né? E eu via ele trabalhando assim, ele sendo empreendedor, e eu queria seguir os passos, né? Só que até então eu não sabia o que eu queria ser, né? Mas uma certeza eu tinha, que quem trabalha com vendas, quem empreende, não passa fome. A verdade é essa. E aí, gente, comecei com 9 anos fazer bombons, vender. Minha mãe até falava, você não precisa trabalhar agora. Eu falava assim, mas eu gosto, eu quero ganhar o meu dinheiro. Eu adoro chegar e oferecer algo para alguém. Porque não é oferecer um produto, não é uma venda, gente. É você levar uma oportunidade para alguém de comer um doce, de usar uma samijoia, de trocar um pneu de um carro. Entendeu? É você levar aquela necessidade que a pessoa precisa. Então, isso que me encanta no empreendedorismo, né? Então, já fiz de tudo, gente. Eu já tive com 17 anos, meu primeiro empreendimento foi um concerto de roupas, né? Depois eu casei, nós fomos pro Japão. Eu sou casada, a gente tem um marido maravilhoso. Esse ano a gente completa 25 anos de casados. Nossa, que lindo. Tem um filho lindo de 24 anos, o Diego. E tem uma filha linda que é a Marina, que acabou de completar 18 anos, né? E sempre ensinei assim tudo para eles que e que faz parte do grupo Conectadas, uma empreendedora linda. Né? Isso. E então, assim, gente, o prazer de estar empreendendo, né? É o prazer de fazer o seu próprio horário, de fazer a sua própria agenda. A independência, né? A sua independência. Eu vejo muitas amigas trabalhando CLT e eu falo assim, vamos tomar um café. Não posso, Ju, eu entro às 9 e saio às 6, né? E eu falo, poxa... Mas tem um lado ruim, eu também vou falar. Muitas pessoas enxergam isso como, vamos pedir um favor pra Ju, porque ela não trabalha.
eu não sei se vocês já sentiram isso, Não. ainda por ser donos do próprio negócio. As pessoas não entendem, às vezes eu treino também, né? A gente Sim. treina e a gente às vezes vai no meio da tarde, vou falar, eles usam a palavra de quando você tem dinheiro de pai, como fala? Herdeira. Horário de herdeiro. Eu falei, só eu ser o herdeiro que eu tenho lá no escritório pra pagar. Sim. E ninguém vê isso, né? Porque ninguém sabe o que a gente passa por trás. Às Sim, vezes a gente sim. tá até 10 horas, 11 horas da noite de madrugada pensando o que você tem que fazer, como você vai fazer. E às que você vai vezes pagar? vira à noite também, Vira à né? noite? À noite. É isso que eu tô falando. A gente tem o nosso horário. Pode ser 3 horas da tarde, como pode ser 3 3 da horas da manhã, manhã. ou até Exatamente. 6 É horas. isso que eu acho encantador, gente. A gente pode fazer a nossa agenda. Tem dias que eu vou dormir muito tarde, pensando no modelo que eu vou criar, né? Pensando no boleto que No tem boleto que que pagar pagar, amanhã, né? Vamos fazer uma promoção para sair bastante venda. Então, assim, Tudo isso eu ninguém vê, né? não vê. E eu acho isso encantador, gente. Então, assim, são superações e eu falo que a gente que é empreendedor tem que ter um jogo de cintura para poder lidar com essas emoções, porque é assim. É o que eu falo que é a diferença do CLT, né? O CLT, a partir do momento que ele deu 6 horas da tarde, que ele saiu dali, e o problema não é dele, né? Ele não vai ter o problema do boleto para pagar, não é ele que se preocupa com isso. Né? Não é ele que se preocupa com a promoção que tem que fazer, ele só vai lá, faz o que tem que fazer. Ó, tem que fazer isso hoje e pronto. Então, o CLT, lógico que tem os CLTs que têm as suas preocupações e as suas... E que são responsáveis também, tem cargo. tudo. Mas a partir dali, que ele saiu dali às 6 horas da tarde, ele pode viver a vida dele e amanhã eu vou pensar nisso. Tem A uma outra gente- rotina, né, né Sim, Flavinha? Já. E Ju, depois quero saber da Flávia também, da trajetória da Flávia. E como chegou nas semijoias? Nessa Então, sua trajetória. Selminha, eu já com 17 anos, eu revendia, sabe as maletas que você pega e revende, ganha uma comissão? Como eu gosto muito de acessórios, sempre gostei desde pequena, eu comecei a pegar uma maleta dessa. Na época até me pegava o nome da minha mãe, porque só podia pegar maior Era de menor 18. de idade, né? Então minha mãe ia comigo, eu escolhia as peças, ela assinava, e eu saía para vender, depois no dia da entrega minha mãe ia junto, né? Então eu comecei assim, e aí eu vi que é algo que brilha os olhos das mulheres, né? Usar um acessório muda até, gente, às vezes é nosso humor. É muito engraçado, entendeu? Tem dia que eu acordo meio estressada, aí coloco um brinco, coloco um colar, olho no espelho e me sinto mais bonita. Aí vamos Uma terapia, né? vamos trabalhar, vamos pra luta, né? É uma terapia. E aí, né, eu já percebi isso desde aquela época, que mudava mesmo o humor, né, da pessoa, da mulher, né? A autoestima ficava diferente. E eu gostei. Depois de um tempo, quando eu fui morar no Japão, estava lá, e aí lá eu montei uma loja de... Todo mundo pergunta, o que você foi fazer no Japão? Trabalhar, primeiro passo. Segundo, você trabalhava em fábrica? Eu trabalhei por 1 ano. Foi maravilhoso. Eu trabalhar para alguém, porque eu nunca tinha trabalhado, só para mim. Mas assim, eu percebi, gente, que esse negócio de eu ficar fechada num lugar, cumprir o horário, não era comigo. Foi até bacana que quando eu cheguei lá, eu não falava japonês, meu marido já falava fluente, ele já tinha ido outras vezes. E eu fui trabalhar num setor onde tinha muito brasileiro. E eu fazia o meu serviço muito rápido. E um dia o chefe me chamou, depois de 1 mês e meio de trabalho, me cutucou, eu assustei, achei que ele ia me mandar embora. E ele, na verdade, me fez uma promoção, que ele ia me tornar chefe de linha. Nossa. E que eu ia ganhar igual homem, porque lá o homem ganha mais que a mulher, né? Foi uma alegria. Só que com isso veio mais responsabilidades, né? Então eu entrava às 7h30 da manhã e saía às 11h30 da noite. E aí Deus. A minha profissão ser mãe, que era o meu sonho, meu filho tinha 1 ano na época, o Diego, tava ficando para trás. E aí eu falei, gente, eu sou empreendedora, o que eu tô fazendo nessa fábrica? A minha vida tava ficando mais tempo em fábrica do que em casa, né? E aí foi quando eu montei uma loja lá no Japão, uma loja de acessórios femininos, roupa, conserto de roupa, e lá eu voltei a empreender, gente. Então assim, trabalhei, os anos que eu fiquei lá foi empreendendo também para mim, né? Depois de um tempo eu engravidei, tive a Marina, aí eu vendi a loja porque estava muito complicado, e eu montei um marmitex para brasileiro, então eu entregava comidas para brasileiro. Eu vou me fez de tudo. Né? E aí quando eu voltei pro Brasil, você me perguntou como chegar na semijoia. Quando eu voltei pro Brasil,
Foi de repente, nós não íamos voltar, nossa decisão era ficar para sempre no Japão, mas teve aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, uma crise financeira do mercado imobiliário, não sei se vocês lembram, e afetou vários países, e o Japão foi assim, um dos mais afetados. Então, o que eles tinham um contrato fechado com o Japão de carro, televisão, de tudo que era produto, foi cancelado. Então, o que aconteceu? Os brasileiros todos perderam o serviço. Então, muita gente foi dormir em carro, foi morar em carro. E quem poderia vir embora já comprou a passagem e veio embora, voltou para o Brasil. E como os meus clientes eram todos brasileiros, os meus clientes vieram embora. E eu falei, e agora com esse restaurante brasileiro, com essa marmita, como que eu vou fazer? E aí minha mãe não conhecia a Marina, né? Porque o Diego saiu daqui do Brasil com 1 ano e pouquinho. Minha mãe não conhecia a Marina, ela nasceu lá. E aí meus pais, vem embora. Se for para passar uma dificuldade aí, vamos passar todo mundo junto aqui. Família, né? Minha sogra também deu uma força para voltar. E a gente resolveu do dia para noite voltar. Quando eu cheguei, e meus pais estavam morando na região de Limeira. E meu pai, o que você vai fazer? O que você quer trabalhar? E aí eu fiquei pensando, e meu pai chegou em mim e falou, volta a vender semi-joia, né? É uma coisa que você gosta muito, ser super comunicativo. E eu não pensei 2 vezes, gente. Eu precisava de ajudar meu esposo e ter uma renda para os meus filhos, né? E aí eu abracei essa ideia, eu amei. Falei com o Rogério, ele também amou. Gente, em 6 meses eu vendendo com essa maletinha de novo, né? Eu comprei meus produtos, comecei a sair para vender. A gente já montou uma fábrica, eu e o Rogério, começamos a produzir semi-joias. Teve 2 peças que foi para a novela da Globo. E nós sempre trabalhando junto, eu e ele. E foi muito legal. E depois de um tempo, sabe quando você está fazendo algo que às vezes você fala, preciso de mais alguma coisa, está faltando. Ainda é insuficiente, né? Isso. E aí, semi-joia de novo. A gente lançou uma linha voltada para quem ama pet, para quem ama cachorro. Inclusive, eu tô usando um aqui, ó. A Melzinha, minha Shih Tzu. Ela, a Flavinha tá usando. E a gente lançou essa linha chamada Dona Pet. A gente trabalhou com ela por muitos anos. Ainda trabalhamos com ela. É uma linha atacado, né? E foi maravilhoso. E depois voltamos para Ribeirão, problemas de saúde, voltamos a morar em Ribeirão. Logo veio pandemia, que judiou de todo mundo, né? Todo mundo aqui sofreu, né? E depois de um tempo, a gente voltou a viajar, porque tivemos que parar com a atacata da Dona Pet, por questão da pandemia. E assim, eu sempre faltando algo mais, eu quero algo mais, sempre. Gente, não pode acabar esse algo mais, porque quando acaba os sonhos, acaba. E aí não pode perder, perde o sentido, né? Eu sempre quero algo mais. E ano passado, minha filha estava terminando o 3º colegial, né? 3º ano. E ela, mãe, eu não sei o que eu quero estudar ainda, tô meio na dúvida e tal. Falei assim, então a gente montar uma loja de semi-joia. Bora, mãe, vamos fazer, porque ela é muito igual eu, gente. Quem conhece ela que sabe. Muito vaidosa ela. E adora empreender também. E aí nós resolvemos montar a Roma de Ju, que é uma junção de Rogério, Marina, Diego e Juliana, porque eu queria deixar um legado para eles. Perfeito. E assim, foi maravilhoso, gente. Nós estamos com a loja ali há 8 para 9 meses, né? Estamos parece muito ter mais felizes. tempo. Parece que é mais tempo. Um sucesso. Né? E é isso, assim, tudo aconteceu e sempre volta na semi-joia, né? Verdade. É algo maravilhoso e é algo que todo mundo gosta. E se tem alguém que não usa, ela dá de presente para alguém. Então, ela leva a felicidade para dentro da casa de alguém. Então, é isso que me encanta. E 2 coisas eu queria colocar do início, de falar paixão em empreender. Então, não tem dinheiro. Não tem. Tem pessoas que eu conheço tão bem sucedidas já e que ficam inventando coisa. Isso é empreender. Então, mesmo na dificuldade ou não, a gente vai estar nesse movimento doido, né? De estar ali, de estar aqui, de ver pessoas. Quantas pessoas eu ouço que falam, se eu estou em algum lugar com muita gente, eu fico louca. Se é um evento, um congresso, eu começo numa ponta e vou até na outra, catando cartão, falando. Nossa, chega, puxa a Selma lá, minha bateria já deu, minha bateria social. Eu falo, gente, eu não tenho bateria social. Se eu chegar num hotel, for tomar um café, encontrar alguém, o que você faz? Não acredito. Aí depois perguntam, por que você conhece tanta gente? É porque eu amo isso. E tem pessoas que não amam mesmo, tem pessoas que não amam pessoas. Não tem saco, não sei, mas que isso é aprendido.
Porque no mundo de hoje, você tem que amar. Cada um faz tá na sua área. Exatamente. Aí a gente ensina, falou, não, agora pra mim deu, né? Mas agora eu preciso ficar quietinho. Agora eu acho que né? a ideia de sermos diferentes, na verdade, é essa, né? Exatamente. Cada um faz na sua área, ajuda, ensina, o outro faz... Porque provavelmente aquele que não gosta do social, com certeza é bom em outra coisa. Exatamente. Ou como a gente está falando do empreendedor, Flávia, o empresário, ele construiu, ele tem um perfil, né, mais seguro, ele tem lá a empresa e tal, mas ele precisa, em determinado de ter dentro dele esse fogo de empreender. Eu vou fazer tal coisa. Né? E é isso mesmo, se completa. E agora a senhora, falar da sua trajetória pra gente, Flávia? Minha trajetória é engraçada, Selma, porque eu fui atleta profissional de tudo quanto é esporte, mas joguei bola profissional, né? Então todo mundo achava que meu futuro era uma professora de educação física ou uma técnica, qualquer coisa desse tipo, ligado ao esporte, né? Quando eu era mais nova, eu faço parte do Corassol. Desde criança, eu dava aula de capoeira para as crianças do pessoal lá, que é mais... A gente tem lá uns projetos, né? A gente tinha uns projetos. Sociais. Eu, com 10 anos, eu dava aula de capoeira para uma molecada me chamando de tia, maior que eu. Ai, que legal. Então, assim, todo mundo achava que eu ia ser essa área de esporte, né? Mas sempre fui muito comunicativa, desde criança. Tenho a minha mãe, acho que a história maior aí é minha mãe, né? Minha mãe foi comerciante a vida inteira. E sempre lutou muito, né? Minha mãe é uma inspiração, porque minha mãe não tem estudo, né? Não tem nem terceiro grau, não tem uma faculdade, mas ela vende você e pronto. Dá curso? Ela dá minha mãe, hoje não, porque ela já tá bem mais velha, mas minha mãe é diretora do Corassol, né? Uma das diretoras como voluntária há mais de 30 anos. Eu falo que ela vende uma coisa que é muito difícil. A Ju vende semijoias. Vende bolos, doces. Eu vendo serviço. Minha mãe vende uma coisa que a gente não pega, que é o ajudar. O amor, né? É o amor, é o ajudar. E a gente não tem isso. Então isso é muito mais difícil de vender. Muito. Você conseguir provar para uma pessoa que você... Mostrar para aquela pessoa que você está ajudando, que você está pagando, ou doando dinheiro, ou um alimento, uma coisa que você não está vendo. Você não tem nada de volta, você não tem nada em troca. Só a gratidão, né? Só a gratidão. E a reciprocidade. Aí é que tem, né? O dar e receber, que é um princípio então, bíblico, assim, né? Aí eu cheguei a fazer faculdade e eu falava que a faculdade que eu tive foi em casa. Ver minha mãe negociando, conversando, indo atrás, correndo atrás de dinheiro, porque instituição, infelizmente, o governo não ajuda o suficiente. Nunca é o suficiente, né? Para você ter um projeto legal. Então, eu via minha mãe correndo atrás de dinheiro e faz bingo, e faz não sei o que, e faz festa, e eu via ela conversando e falava que a minha faculdade foi ali dentro, começou por ali. Então, eu cresci em cima disso, né? Vendo isso. Quando eu era acho que mais nova, de 12 a 13 anos, ela trabalhava numa cantina, ela cuidava de uma cantina e eu ajudava ela. E sempre lidando ali com as pessoas, conversando, né? Quando eu fiz 18 anos, né, graças a Deus minha mãe conheceu meu pai, que é meu padrasto, que tinha uma vida mais financeira mais estável, e conseguiu que ela conseguisse trabalhar sem ter que receber, só ajudando. Né? E ela trabalhava muito, né? Muito mais que muita gente que recebia por isso. Né? Às vezes eu ficava chateada, porque as pessoas viravam assim e falavam, sua mãe trocou de carro com o dinheiro do Corassol. Eu falava, gente, eu sei que ela deixou de trocar de carro muitas vezes para ajudar, pegar o dinheiro ali, ela e meu pai, que meu pai também ajudava muito, para poder pagar um salário, para poder comprar carne, porque as crianças não tinham carne para comer, só tinha batata, que doavam um saco de batata, ela ia lá no mercado e comprava. Então, assim... Eu vi muita coisa, minha mãe passar por muita coisa nesse sentido, né? De ajudar muito e aí ter que escutar essas coisas, né? Meu pai era fiscal da Receita, a gente tinha uma renda muito boa, né? Só que as pessoas não viam isso, né? A gente brinca que só via as pingas, não vê os tombos, né? Verdade. E aí eu comecei a trabalhar na Ouro Fino.
Eu entrei por causa do esporte na Ouro-Fino. Na época, a Ouro-Fino fez um grupo era jogos metalúrgicos, alguma coisa assim. E eles montaram equipes com força, né? E aí eu comecei a trabalhar lá para jogar esses jogos. Comecei a jogar e, graças a Deus, eu me dei bem dentro da empresa e fiquei trabalhando lá por 6 anos. Que me ensinou muito. E me ensinou muito em todos os sentidos, né? Trabalhar numa empresa, ter responsabilidade. Eu trabalhava depois nos vários lugares que eu passei, eu fiquei no estoque. E lá eu vendia, eu separava reciclável e vendia. Então ali eu já estava negociando também, né? Fazendo aquilo ali rodar e virar dinheiro, que virava para nós, a reciclagem. Aí, dentro da empresa, eu comecei a vender carros. Eu tinha um amigo que falou, Flávia, ele tinha uma garagem também, ele trabalhava lá e tinha uma garagem. O dia que você vender, você ganha uma comissão. Aí eu vendi, o dia que eu vendi o primeiro carro dele certinho, ele me deu R$50 só de eu ter indicado. Olha. Filho, o zoinho fez até assim, ó, pim, pim. E eu sempre conheci muita gente, desde criança. Comecei com essa história de vender carro. Tinha alguém não, aí comecei a ir nas garagens, e negociar, e ganhava uma comissão em cima, e fui, trabalhando na Ouro-Fino. Aí saí da Ouro-Fino e falei, agora eu preciso montar uma reciclagem junto com a parceria com o Corassol. E eu ia nos prédios, a gente tinha, né, os prédios, eu separava o material, carregava. Vivia suja, como até hoje, né, que na oficina também de vez em quando a gente fica suja, não tem jeito. Normal, né? Aí veio a queda do dólar, que aí falou, não, aí eu falei, não dá. A reciclagem tá muito... Caiu demais, né, na época, tudo. Eu falei, não dá, vamos... Aí eu entrei numa empresa, nas concessionárias, né? Comecei a vender carro mesmo, diretamente. Trabalhei na Renault. Saí da Renault, aí eu sofri um pequeno acidente, tive que operar o joelho, tudo, né? Aí eu falei, a partir dali, eu comecei a procurar emprego de novo, eu entrei na Pirelli. Eu falo que a gente nunca entende alguns acontecimentos na vida da gente, mas a gente só vai entender lá no futuro. Vender carro, para mim, foi importante, porque eu comecei a entender de carro. Entrei na Pirelli, comecei a entender de pneu. Pneu, para mim, era preto que rodava. Eu vendia pneu de caminhão, de trator, viajava. Chorava, gente, porque eu falava, era muita medida, era muita especificação de pneu. Mas, graças a Deus, os próprios clientes me ajudavam. E aí você tinha que E eu fui memorizar aprendendo. tudo, né? Você tem que entender, né? Para pneu de trator, você tem que entender o serviço, o peso, o que ele faz, né? Qual que é a medida correta. E dentro dessa empresa, eu comecei a gente ajudava o pessoal do pátio, quando a gente estava na loja. Eu falo que tudo foi aprendendo para chegar onde eu estou hoje, né? Aí a gente entende a nossa trajetória. Por agora eu estou aqui por quê? Porque eu aprendi a cotar a peça, a entender o porquê que o carro dá problema de suspensão, problema de pneu. Eu estava num ponto de 6 anos da empresa, eu falei, não, eu não estou aguentando mais ser CLT, eu preciso ajudar minha mãe no Corassol, fazendo outras coisas. Eu vou montar uma oficina. Um amigo meu virou para mim e falou assim, Flávia, por que você não monta uma loja de pneu? Eu falei, não, pneu o mercado de pneu o mercado de pneu é muito, infelizmente, tóxico. Ele não sei nem usar a palavra agora certa, mas né, é melhor nem usar. É verdade, acho que é melhor nem usar. Aí eu falei, não, mas não dá. Aí minha mãe falou, por que você não monta tipo uma oficina de pequenos serviços, um pit stop? Eu falei, amigo. E esse meu amigo trabalhava com o irmão dele, que tinha uma oficina. Eu falei, por que eu não junto você e o Jonathan e vocês montam uma empresa? Ele pôs isso na minha cabeça. Minha mãe sempre foi o meu patamar de braço, de estar ali do meu lado, né? Toda vez que eu pensava em fazer alguma coisa, minha mãe falava, isso não. Ela sempre virava e falava, não, isso não dá certo. A hora que eu cheguei da oficina, eu falei com ela olhou assim, ela não falou esse não. Ela só olhou, me olhou, e não falou nada. Dormiu. No outro dia de manhã, ela chegou assim, pergunta lá pro seu amigo. Não sei o quê. Eu falei, epa... Acho que agora vai dar. Alguma coisa mudou. E minha mãe, pra ela ter falado desse jeito, é porque ela sentiu que, né, que tem alguma coisa. Wesley, meu amigo, pergunta pro seu irmão isso. Minha mãe falou, o Joe também. Eu falei, então... Isso dentro da Pirelli ainda. Aí conversando, em coisa de um mês, eu tava com
o salão alugado, começando a reformar. Pronto, a oficina estava A oficina estava começando a se montar. E aí, Flávia, chega aqui na primeira frase que eu falei, falar do empreendedorismo. Eu sabia que essa roda não ia ser o mesmo tempo dos outros episódios, porque é uma trajetória mesmo, e que acaba aqui, ó, tem várias faces, mas em comum é a coragem. A gente começa, a gente erra, a gente muda, a gente ruma. A gente não vem numa linear. Eu fiz administração de empresas, montei uma empresa e lá eu fiquei, caiu chuva, quebrou o telhado e eu tô ali, né? Se é um fogo igual o nosso, você tá ali, mas você tá administradora. Se eu for falar da minha trajetória, a gente fica até amanhã. Sim. Né? Nasce de um jeito, vai para imobiliária, vai para fisioterapia, vai para... Tem pessoa que fala assim, nossa, mas você faz isso, você faz aquilo. Agora, no momento atual, né? Vamos voltar aqui. A Eufrazina que chegou lá de Angola, com todas as dificuldades do papel de mãe solo, com 2 filhas, assim, precisando desse apoio de saúde, e a gente está aqui no grupo para o que deve para amparar, mas hoje ela já achou o caminho dela, né? Eu acho que o planeta está assim, 2025 está assim. Quem está vindo empreender, como as nossas histórias que nós contamos, não está fazendo essa trajetória. Porque hoje ela tem grupo de networking, hoje ela tem ferramenta aí no YouTube, ela tem mentoria de tudo quanto é lado, ela tem grupos que falam, opa, o que você está precisando? Já sabe do dar e receber, já sabe dar um empurrão, já sabe ajudar a reconhecer, né? Então, vamos trazer agora para o atual. Que Eufrazina, nesse momento, está pronta? O que você faz, o que você vende, o que você entrega? Bem, Selma, hoje eu entrego saúde. Resumindo assim, sem procurar rodeios, né? Eu entrego saúde de uma forma atraente, se assim podemos dizer, porque, como eu falo, meu slogan é comer sem culpa, né? Agradar o paladar e a saúde. Hoje eu produzo doces, eu prefiro dizer inclusivo, né? Porque quando a gente fala fit, é como se eu estivesse excluindo um pouco quem faz os doces convencionais, que são os doces normais. Por que eu falo inclusivo? Porque tem pessoas que eu considero que se sentiam excluídas. Vamos pensar no seguinte. A Juliana tem um problema de intolerância à lactose. A Flávia é celíaca, não pode consumir glúten. Vamos pensar assim. E a Selma é diabética. E vamos para um casamento. E nesse casamento, nesse aniversário, tem doces, tem um brigadeiro, tem um bolo, tem bem casado, tem de tudo que você gosta de comer. Mas por você ter essa determinada particularidade, você fica aí olhando, não podendo comer, passando vontade. Há quem que não consegue controlar, ainda pega, come e passa mal. Porque eu tenho clientes assim, que depois de passar mal 1.500 vezes, tomou a decisão que não, agora chega, preciso cuidar de mim. Então, foi nesse sentido também, de poder continuar a proporcionar saúde, porque, como eu falei, eu sou enfermeira de profissão, já exerci, sempre tive esse carisma de poder trazer o bem, né, dessa forma mais nobre. E quando comecei a fazer os doces, eu comecei a fazer os doces convencionais. Mas, que nem o que disse a Juliana, sentia que estava a faltar alguma coisa mais assim, sabe? É uma insatisfação que não completava. E também, acho que por ser mãe atípica, isso deu o estalar de dedo, né, para tomar essa decisão, porque a Carmen tem anemia falciforme, é um problema no sangue. Então, tudo que entra, que acaba contaminando o sangue dela, dá um problema. Começou primeiro com a questão da lactose, começou a ter muitas crises a nível do sistema digestivo, e a Nutri dela disse, olha, é melhor ela ficar um tempo sem consumir coisas sem lactose. Pronto. Aí foi o leite sem lactose. Ok. Continuou. Ela começou a ter problemas no intestino. Olha, acho que é melhor tirar o glúten. Pronto. Começou a ficar difícil para mim encontrar o pão sem glúten. Assim, era uma procura sem resposta. Eu já estava fazendo os doces. Um belo dia eu disse, meu Deus, vamos tentar. Comecei a ver alguns vídeos no YouTube, comecei a procurar algumas nutricionistas e comecei a tentar fazer substituição de ingredientes. Eu própria primeiro. Alguns bolos não davam certo, uns saíam mais maçudados, outros mais pesados.
Mas depois eu consegui uma nutri, a Franciela, ela é de um outro estado, comecei a seguir ela, ela tinha vários cursos, mas na altura com pacotes muito altos, eu não estava em condições ainda de seguir ela. Chegou um dia, pronto, eu disse, acho que é agora. Eu acho que eu tenho que encontrar um propósito maior nesse mundo da confeitaria. Eu falei, Frazina, você já é enfermeira, tem essas filhas. E eu olhei no seguinte, fiz uma comparação da minha realidade em Angola e do Brasil. Em Angola se consome açúcar, mas não na dimensão que se consome no Brasil. Aqui consome-se muito açúcar, muita gordura, muito sal. E eu fui às vezes eu me perguntava, não, será que as pessoas não dão conta do perigo que tem para a saúde? Mas você vê que é uma pessoa que é diabética, mas não está preocupada, ela quer continuar como se fosse uma pessoa normal. Eu disse, eu tenho uma frase que eu digo sempre, a gente tem que deixar o mundo de uma forma diferente do que a gente encontrou. Então, eu abracei essa causa. Fui estudar, porque não é fácil, tem que estudar para poder fazer uma composição boa, para você poder trazer um bolo com textura, com sabor agradável. Precisa estudar para aprender a fazer as composições, para aprender a fazer as substituições. Vocês são provadiços, já provaram algumas coisas. Delicioso. Então, comecei a estudar. Hoje ainda faço parte de algumas escolas, né, que são de formações contínuas. Então, estou nesse mundo agora, me dedicando a fazer esses doces sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Eu estou muito feliz que você está do meu lado. Eu vejo um sucesso, porque assim, o mundo de hoje não dá para separar a pessoa do que ela faz. Ela está atrelada ao propósito, à presença da pessoa. Né? Acima de tudo. Quando eu comecei abrindo o episódio, eu falei, né, sobre isso, que o bate-papo vai se desenrolar e quem está assistindo, que sejam pessoas desse mundo jovens que têm presença e propósito, porque sem isso não vai. Não adianta se inventar, querer fazer. Vamos passar agora para Ju, no atual, o que é que a Ju traz, que é tão lindo, né? Ela e o Rogério, né? É um casal que joga beach tênis, que eu amo, e que traz os filhos, como eu trago também os meus. Eu acho que a gente aprende, por exemplo, essa da Flávia com a mãe, ela é uma filha, assim, todo o tempo no grupo. É minha mãe, isso é maravilhoso, né? A gente hoje, o pessoal incluindo, nunca se viu tanto o trabalho hoje com diferença de gerações, como eu. Estou com 64. Então, às vezes eu falo, ai, Selma, não parece. Você tem essa idade. 44? Parece sim. Olha para vocês. Então, assim, é 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Já super inteligente. A gente aprende. Eu aprendo com a minha filha a ser vó. Ela é mãe, eu já fui de 3. É muito. E a gente está também aprendendo a receber, a ouvir, a pedir ajuda. O que a gente faz em grupo de network? O que você precisa? Não é para ser bobinha. Vou parar minha vida e vou ficar ajudando. Não, é um outro tipo de apoio que a gente faz quando a gente está praticando. Então, quando você fala do dar e receber, que sua mãe fez, é receber, e ponto. Quando a gente fala, verdade, a casinha está pronta, né? Eu falo que a gente fala assim, ela trabalhava, ela ajudava. Não, é eles que ajudavam ela. Exatamente, é uma hoje, troca. Para ela aquilo ali sempre foi muito importante, tanto que depois da doença, que ela teve um câncer de mama, né? E aí eu fui morar na casa dela, eu e minha esposa, né? Hoje eu sou casada, já também vou fazer 15 anos de casamento, né? E a gente foi para casa da minha mãe para cuidar dela e manter ela bem. E hoje ela voltou a trabalhar no Corassol. Ela pega os papelzinhos desses tickets de coisa, né? Ela fica segunda, quarta e sexta, ela vai de Uber, que eu tirei o carro dela. Ela vai fazer 75 anos. E você olha pra minha mãe, você não fala pra ela que ela tem essa idade. É super ativa, faz 2 vezes por semana academia com a minha esposa, que ela é personal. Ela tá melhor que muita gente, que muitos jovens de hoje em dia, graças a Deus. E com a ajuda da minha esposa, a gente estando ali em cima e cuidando, ajudando, porque ela teve uma depressão muito forte também pós a doença, né? Depois de ter curada, né? Ela caiu numa depressão muito forte. Então, assim, eu tenho muito orgulho
Tanto da minha mãe, honrar mesmo. com tudo que, assim, a história dela passada, eu não contei, né, mas quando eu nasci, ela passou fome, ela dava o resto de sopa que ela tinha pra mim. Então, chegar no que eu sou hoje, Exatamente. por ela. Tem uma história, né? E a gente honra. E Juju, agora lá com a gente trazer pro presente, né? Olhar para cada uma de nós aqui, né? A gente já tem essa trajetória maravilhosa. Beijo, tchau. Agora qual é o nosso futuro, nosso sucesso que a Juliana vem trazendo aí através das peças, e muda mesmo. Antigamente, o que era o presente que a gente mais desejava? Eu via da minha mãe. Joias. Você quer ver o marido chegar com uma joia. Com aquela Aí caixa falava, bonitona. alguma coisa ele fez. Já esperava, né? Alguma coisa. Quando porque- chegava com joia, porque tinha feito uma coisa é, errada. É muito legal, né? E você faz isso muito bem, Juliana. Eu acho que não é só o vender, aí a gente volta na consciência. Vamos para a consciência. Todo o episódio está falando de consciência. Volta. Pegar uma pessoa como você que para e explica. Na última reunião nossa, que você fez a surpresa, né? Das meninas chegarem sem Sem nada. acessórios. E depois você levou para um canto e trouxe elas. Muda até a cara, né? Muda. Fala assim, Muda ai meu tudo. Deus, não acredito. Já eram Ai, lindas, né? Eu Ficaram mais quero, lindas. mas ai, agora eu não posso. Ai, junta. Mas assim, mexer, mostrar, isso combina com isso combina com isso. Trazer isso, né? Esse bem-estar, beleza. Então a gente volta a falar saúde, beleza, bem-estar, alegria, né? Quer completar, Ju? Falar mais um pouco da sua loja? Então, né, tô apaixonada pela loja, adoro atender os clientes, isso é, assim, o nosso diferencial ali. Não importa se ele vai entrar, se ele vai comprar, importa que ele entre, porque a partir do momento que a cliente entra, a gente faz uma amizade, a gente vai poder ter um momento com a pessoa, isso para mim é mais gratificante, a venda acontece na consequência, né? E o Da mais conexão, gostoso, né? a conexão. E o mais gostoso, gente, é hoje sem trabalhar, você estava falando de filhos, né? De deixar um legado, né? Do carinho que você tem pela tua mãe. Então, assim, hoje trabalhar com a minha filha está sendo muito gostoso. E até esses dias o Rogério falou um negócio e vocês falando aqui me veio na cabeça. Há um mês, 2 meses atrás, né? A Marina perguntou assim, mãe, eu ia sair, o beach, né? O tal do beach, você é o futebol e a gente é o tal do beach. E aí a gente vai quase todos os dias à noite jogar. E aí ela falou assim, mãe, você vai no beach hoje? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, ai, fica comigo, né? Eu falei, a gente já ficou o dia inteiro na loja hoje, né? A mãe precisa jogar, né? Aí eu falei, vamos você pro beach, né? Aí ela falou assim, mãe, mas se eu vou no beach com você, você fica jogando com as suas amigas e eu quero ficar grudadinho em você. E naquele momento eu até pensei, nossa, mas ficar grudada em mim? Passou. Depois de um tempo, no outro dia, eu falei pro Rogério, eu fico triste às vezes de deixar a Marina, porque ela quer ficar grudada em mim. Ele falou assim pra mim, Ju, quantas mães não queria ouvir que você é a melhor amiga dela? Ai, que lindo. Porque outras filhas não querem nem conversar com a mãe. E a sua quer ficar gruda. Colada, gente. Colada. Literalmente. Deitar na cama e ficar colada. A carinha dela mesmo. Então, assim, aí nesse momento eu vi o quanto foi importante eu ter montado essa loja pra gente. Entendeu? Não é fácil? Não é fácil. É desafiador. Todos os meses. Tem que pagar todas as contas, fazer tudo. Dias. Só que esse carinho e esse amor... Não tem dinheiro que paga, gente. Não tem. E aumenta cada dia, né? E Vocês estão aumenta aí, cada as dia. duas, ela já está aprendendo a Exatamente. superar as dificuldades, E já está se já moldando. tá xodózinha lá do grupo, né? E dona, nossa, emocionou a gente, né? Com toda certeza. Isso é da mulher, né? Falar dos nossos filhos. Uau! Eu também. Derrete. Dona Flávia, eu queria que a senhora falasse Flávia. da oficina. Da oficina. Por quê? Gente, eu queria trazer aqui o trabalho da Flávia. Quando eu conheci a Flávia, me chamou muita atenção a preocupação que ela tem. Ela tem um espaço de ser uma oficina feminina, um espaço onde a mulher possa ir
E lá no nosso grupo, a gente tem feito muita ação para viabilizar os projetos. Um deles é que a Flávia está em reforma, que ela vai dar pequenos cursos para mulheres. Qual que é o desejo dela, que eu acho que é o propósito? É tirar a gente desse negócio que o homem que cuida, deu probleminha lá, chega com o negócio com a luz acesa, já foi. Ela fala muito nisso, né? Saber, eu vou trocar pneu, sou mulher. Não, você não precisa trocar, mas você primeiro saber que ele está furado, né? Né? Como é que é? Então, a gente vai começar a ter aulas lá na oficina, pequenos grupos, para ela abrir lá aquele capô. Eu não sabia nem falar. Falei assim, esse negócio lá é para-choque que chama, né? Isso aqui é vela. Gente, não tem como da gente não ter. Então, eu acho isso muito legal, esse projeto da Flávia, projeto Caju, projeto da Eufrazina, que a gente vai e quer viabilizar. Ela está trazendo esse bolo para dentro de recepções de clínicas médicas, clínica de fisioterapia, na oficina. Ter opção. É como você disse da festa. Você vai lá numa manicure e fica lá sei lá quantas horas, todo lugar tem bolo, né? E tem bolo que a gente não quer comer. Ou não pode. Ou não pode. Ou não pode, e não quer mesmo. Vamos falar de consciência. Sim. Verdade. Nosso grupo de network, o bolo começou, nós suspendemos o bolo. Porque ninguém come. Colocou fruta. O bolo tá vindo embora. Colocamos fruta, estamos trazendo o bolo da Eufrazina, que é maravilhoso. É difícil você comer um bolo com tudo isso que a gente falou, sem glúten, sem lactose, isso aqui, isso é bom. Posso falar uma coisinha? Pode. Eu não como banana, eu não gosto nem do cheiro e Eu também. nem de cortar a banana. Eu entrei como voluntária agora na minha igreja na área da cozinha, porque é a área que eu amo, e já vi que tem que cortar banana. Eu falei, ai meu Deus, nesse dia eu não vou ajudar não. Brincando. E o seu bolo com banana, Exatamente. eu como todas as vezes. Você já me Eu falou também. isso. Eu falo isso pra detesto todo banana, mundo. tem dele. cheiro. Gente, não tem cheiro, não tem gosto de banana. Ele é delicioso. A Isabela falou, olha, cuidado que esse bolo da Eufrazina de banana, você não gosta? Eu comendo lá, eu falei, eu tinha comido quase o bolo inteiro. Nossa, né? Verdade. É que nem aquilo que eu falei, né? A Selma tá falando, né? Sobre a Flávia. É que nem aquilo que eu falei, né, anteriormente. Precisa estudar, né? Para fazer as coisas bem. E eu sou perfeccionista, gosto de fazer as coisas com qualidade. Porque a gente tem que pensar que estamos a lidar com pessoas. A alimentação é uma das necessidades básicas que o ser humano tem. E você vai levar saúde, então tem que ser com qualidade. Ter essa preocupação, né? Há realmente muita coisa ainda em torno disso para se desmistificar, mas é uma área boa que eu sinto que está em ascensão, com um futuro bom. Então, acho que a gente está no bom caminho. Perfeito. Agora, gente, nós estamos chegando no final aqui da nossa rodada e eu vou trazer uma rodada de perguntas e que vocês identificou com o trabalho, tem algo, falar assim em 1 minuto a resposta. Podemos? Pode. Treinar assim? Primeira, qual foi aquele erro que virou um dos maiores aprendizados para vocês? Posso começar eu, menina? Pode, vamos fazer assim. Ó, o maior erro para mim foi aprender. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Por fazer enfermagem, de olhar muito a pessoa como um todo. E às vezes no lado empresarial tem que ter essa capacidade de fazer essa diferença, né? É importante olhar a pessoa como um todo, mas lembre que esse é um negócio. Você vai precisar comprar matéria-prima para fazer bolo. Então, foi me policiando sempre, Eufrazina, colocar isso de lado, aqui agora precisa ser profissional. Não deixar de ter o afeto, o coração, mas assim, olha que aqui também você separar. precisa ser, porque às vezes poderia chegar a Selma falar assim, Eufrazina, eu quero um bolo, tá, mas eu estou sem dinheiro. E eu acabava de fazer o bolo e às vezes você não pagava. Roubou minha resposta. Eu ia manter no mesmo lugar, porque assim, hoje eu tive que pôr uma pessoa no escritório para mim, porque eu conheço muitas pessoas, eu conheço a ideia, a vida das pessoas, e eu acabava falando, peraí, eu tô me prejudicando, não posso, porque a gente já trabalha na honestidade.
Sim. Que é uma coisa que não é, infelizmente, não é comum. Teria que ser, mas não é. Uhum. E aí eu falo, pô, já sou honesta. Não tô cobrando nada que não se deve. Sim. E ainda a gente acaba ficando com dó, não cobra, não faz. Então, eu tive que deixar um pouco mais profissional. Não deixando de ser honesto, não deixando Humana. de virar as cabeças, mas tendo que ter outros rumos. Eu acho que é bem isso o erro que a gente tem que estar tendo que eu, Todos particularmente, nós, Flávia, tô tendo que controlar e me policiar. Porque E se senão... posicionar. senão Então, eu até brinquei, né? Eu acho que é isso também. Muitas das vezes meu esposo falava, você não... vamos, essa peça vamos precificar. E eu precificava, ele falava, você tá doida? Você tá dando essa peça? Aí eu falava, mas não sei o quê. Ele falava, não, o que é certo, né? O que é justo, é justo. Então, a gente tá aqui para trabalhar, a gente precisa ganhar o dinheiro e então tem que ser bom para todo mundo, né? E agregar Então, valor eu acho que é também ao muito que a gente isso, faz, né? Então, a gente vê muito isso, às vezes, com as amigas, né? Às vezes alguém vende alguma coisa, a gente até dá um palpite, ó, isso daí tá muito barato, você pode dar uma melhorada nesse preço aí. Ou se está muito caro, ó, isso daí é melhor você dar uma baixada para você se encaixar no mercado. Então, acho que hoje é muito isso, precificar e o fiado, né? Eu sempre dou um conselho, né? Não venda fiado, porque às vezes você perde sua melhor amiga. Sim. O que significa sucesso para vocês hoje? E o que já significou no começo? Bem, para mim, sucesso hoje é a minha realização pessoal. Aquilo que eu faço, que está a concretizar com o meu propósito, aquilo para mim é sucesso. Perfeito. Não Ju? o contrário. Para mim, sucesso hoje é quando o cliente volta a comprar meu produto. Porque eu sei que eu fiz um bom trabalho, agradei ele, que foi bem atendido. Então, se ela tá voltando é porque ela gostou. Então, isso para mim é sucesso. Não é o valor, mas sim ela tá fazendo uma recompra comigo. E tem que trabalhar com minha filha, né? Como eu falei no início, tá sendo muito gostoso. Então, é isso para mim. É crescer, mostrar para ela, ensinar e que daqui a pouco ela voe sozinha. Perfeito. Você, Flavinha? Não, para mim, acho que, como diz a Ju, o sucesso maior hoje eu tenho 11 anos de oficina, né? O Pit Stop foi o começo e o Center Auto Mulher foi o projeto que eu montei dentro da oficina para atender as mulheres. Esse sucesso, para mim, é ter clientes que eu tenho há 10, 11 anos, que desde que eu comecei, continuam comigo, que me indicam pessoas. Eu acho que esse é o maior sucesso, principalmente para a oficina. Perfeito. Perfeito. E a última pergunta. O que vocês diriam para quem está começando agora com medo de se lançar? Bem, eu acho que a primeira coisa precisa tirar o medo. Claro que existem etapas para tirar esse medo. Eu vou falar de mim. Primeira coisa, você precisa determinar a tua linha. O que é que você quer fazer? Depois de você determinar o que é que você quer fazer, como eu vou fazer isso? Quais são as vias, né, os mecanismos, as estratégias que eu vou utilizar para poder fazer isso? O medo a gente sempre vai ter. Mas assim, apesar do medo, que nem o que a Selma falou no princípio, a coragem deve estar acima do medo, né? Exatamente. E também preparar-se com conhecimento e assim, acreditar no processo que você consegue. Perfeito. Você, Ju? Então, acho que o primeiro ponto, assim, é você confiar que tudo vai dar certo, pensamento positivo, vai ter desafios, vai. Tem hora que a gente tem vontade de sair correndo, mas, assim, chegando no final do dia é muito gratificante, porque você vê que mudou vidas de pessoas, trouxe uma alegria num doce, trouxe uma alegria numa semijoia, trouxe uma satisfação no conserto de um carro. Então, a gente tem que pensar no depois, porque se for pensar no que tem que fazer agora, a gente às vezes acaba desanimando. E não pensar negativo não, gente, porque no final tudo dá certo, de qualquer jeito vai dar certo. Então, tem que meter a cara, fazer. O medo acho que é nosso pior inimigo, né? Não pode ter medo não, ou se tiver com medo, vai com medo mesmo, não vai ter jeito, não tem pra onde correr, né? E se lançar, jogar, e assim, ali no meio da trajetória, se vê que não tá dando algo certo, vai mudando, gente. Pede ajuda. Vai mudando, pede ajuda, e assim, nunca desistir dos sonhos. Acho que a gente sempre tem que estar pensando naquele sonho que a gente tem, e sonhos palpáveis, temos que ter sonhos grandes, temos muitos, mas sonhos palpáveis, e sim, ir realizando cada um deles, né?
Eu quero abrir a loja, minha meta é ganhar no primeiro mês R$5.000. Ganhou 4.500, tá ótimo, tá bom. chegando. Isso é grátis, Eu quero né? ganhar 100 mil na loja. Não, mas primeiro a gente tem que subir degrau por degrau para chegar lá. Exatamente. Então é isso, não desistir e ir com medo mesmo, gente. Resiliência. E você, Flávia? Acho que hoje, depois da pandemia, teve muitas mudanças, né? No mercado, no mundo, até como trabalhar. Acho que as pessoas têm que se jogar mesmo, né? E enfrentar esse medo, enfrentar os desafios que tem, né? As pessoas, não é fácil empreender, se falar, no Brasil não é fácil, acho que fora também não é, mas é aquela assim, é querer fazer e poder. Tem gente que vai fazer isso, tem gente que gosta e quer ser CLT e tá tudo bem. E quem quer empreender, que tem vontade, vê o mercado, procura o mercado, vê as melhores estratégias, tenta ser diferente, faz um diferencial dentro da sua empresa para você se destacar. Porque é igual, tem para todo lado, gente. E obrigada, viu, Flavinha? É isso mesmo. E vamos a gente olhar uma para outra, né? E falar, pô, como a gente é top. Porque eu vou fechar falando do finalzinho meu, né? Que eu ainda estou inserida, que é o network feminino, que a primeira vez que eu escutei essa palavra não existia, né? Em 2017 não se falava de network de jeito nenhum, principalmente de feminino. Então, assim, o que é que a gente está aprendendo agora, presente? Não olhar para o outro, de onde a gente tira esses comparativos. Se vocês depois ouvirem a gente aqui na nosso bate-papo, quanto que a gente falou, pensavam isso, falaram aquilo, por que não sei o que lá, por que não sei o que lá, para mim. Nossa, tem uma rede isso, tem uma rede aquilo. Não tem nada. A gente tem o que é nosso, que a Frazina colocou muito bem, o mais importante é achar o foco, achar trajetória, busca grupo de network, eu sempre falei, né, porque eu tenho. Não consigo ver uma pessoa trabalhando, empreendendo, sei lá o quê, sem ter um grupo. Não é um grupo de conexão, um grupo de movimento, um grupo de troca, um grupo, não é? Eu vou lá para ter apoio. Apoio que a gente fala é apoio de empurrar. Vai, Frazina, faz o bolo, vamos pôr ali, vamos, Juliana, vamos fazer isso. Flávia, vamos fazer o curso das mulheres. Nossa, isso vai ser um sucesso. Um sucesso. Levar as pessoas para aprender a tocar pneu. Olha que lindo. Eu brinco Com só os se a uniformes de pessoa, macacão cor-de-rosa. se a pessoa entender só o painel dela, eu já tô feliz. Não, mas aí nós temos que fazer no dia do curso o macacão cor-de-rosa, né? Obrigada, viu, pela presença de vocês. Eu quero deixar só um legado aqui que eu tenho na minha oficina isso escrito, que o lugar de mulher é onde ela quiser. Isso Independente do que a gente faz, do que a gente seja, a gente está em todos os lugares. Os homens que me desculpem, mas a gente consegue fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. E a gente não tem lugar proibido, lugar que a gente não vá, que a gente não consiga. Que a mulherada vá para frente e continue na luta para crescer no mercado. E parar com essa divisão que o homem é melhor, tem que receber mais ou alguma coisa desse tipo. Nós estamos aí, estamos lutando, estamos chegando e vamos para frente. E eu fiz uma frase aqui que eu vou ler, tá? Empreender é cair e levantar com propósito, é transformar o erro em lição e a paixão em construção. Frazina, Flávia e Juliana nos mostraram que cada mulher empreendedora é feita de coragem, vulnerabilidade e reinvenção. Não foi isso que vocês falaram? Que não há fórmula única. Na verdade, no caminho de cada uma. Que a jornada é mais leve quando é compartilhada e mais potente quando é conectada. E é isso aí. E você aí que está nos assistindo, quiser saber mais informações sobre o Conectadas, sobre o grupo de mulheres, sobre essa metodologia que a gente vem praticando com tanto amor, com tanta dedicação, as informações estão todas no vídeo e com as redes sociais de cada uma aqui. E até o próximo episódio.